Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então nós sabemos que melhor do que Deus não existe, mais humilde do que Deus não existe. Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens, e Deus dá para nós a lei divina por meio de Moshe Rabbeinu. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é assim: como pode ser que a linguagem da Torá é uma linguagem tão autoritária, é uma linguagem que se eu pedisse para uma criança fazer um retrato falado de Deus, de acordo com a linguagem da Torá, principalmente nessas traduções mais antigas que não eram traduções judaicas, que lá eles enfatizam essa linguagem muito autoritária, se eu pedisse para uma criança fazer um retrato falado de Deus, coisa boa disso não iria sair. Então a nossa pergunta é: sendo que Deus é a essência do bem, por que a linguagem da Torá é uma linguagem tão dura, que muitas vezes dá uma impressão para a gente que tanto Deus quanto Moshe Rabbeinu quanto Moisés, que eles são pessoas duras, Deus me livre? E a resposta para isso é simples. Uma mãe que ela é boa, uma mãe boa de verdade, quando a criança está se aproximando de um perigo, essa mãe dá um grito. Uma mãe que é ruim, quando a criança está se aproximando do perigo, a mãe fala: deixa ele quebrar a cara sozinho, a próxima vez ele aprende. Então o que é melhor? Uma mãe boa que ela dá um grito para que a criança não entre em perigo, ou uma mãe ruim que ela pega esse risco que a criança vai entrar em perigo para aprender e é capaz que a consequência disso seja trágica? Então é claro que a mãe que grita mais é uma mãe melhor, que aí a criança se machuca menos. Então quanto mais a mãe grita, menos a criança se machuca. E essa é a linguagem da Torá. Quanto mais grave a transgressão, mais a Torá fala numa linguagem dura, que essa linguagem dura é para impedir a gente, para mostrar para a gente quanto que é grave isso, impedir a gente de entrar em situação de perigo. Então por isso que a gente tem uma impressão de que, Deus me livre, pela linguagem da Torá a gente tem uma impressão que Deus é autoritário, que Moisés é autoritário, mas é o contrário. Deus é a essência do bem, e Moshe, ele é como Deus na terra, ele é o mais humilde de todos os homens. Então a gente vai ver agora aonde a gente chega a isso, que Deus é a essência do bem. Qual que é a maior prova disso? Antes das 10 Sefirot, antes do mundo de Atzilut, a gente fala sobre um conceito cabalístico de Or Sobev, Or Makif, a essência divina, a Atzmut Mahut. Antes disso está escrito: Deus é a essência divina. E a primeira expressão divina é por meio de 10 Sefirot. Essas 10 Sefirot são a Chesed, a Gvura, a Tiferet, e tanto a Chesed, que é a bondade, quanto a Gvura lá em cima, que é a severidade, as duas, o motivo delas é o bem. As duas, o foco delas é o bem. Então vamos dizer assim, em conceitos mais relacionados a nós, Avraham Avinu recebe 3 anjos na tenda dele. Um anjo, o Michael, ele é o lado Chesed, lá em cima. O anjo Gabriel, ele é o lado Gvura. O Michael, ele vem trazer para Sara uma notícia, ele vem fazer com que isso aconteça, na verdade. A visita dele fez com que isso aconteça de verdade, que a Sara vai ter um filho, uma bondade que não existe igual, uma mulher na idade dela de ter um filho. O Gabriel vem destruir, mas o que ele vai destruir? Ele vai destruir Sodoma, que é a cidade das pessoas ruins, para eles pararem de fazer ruindade. Então, quer dizer, tanto a Chesed quanto a Gvura lá em cima, o foco delas é o bem. A Gvura lá de cima, o foco dela é o bem. O foco dela é que termine o mal. A gente vai ver, está escrito, Baal Shem Tov diz,
que Deus ele ama cada um de nós mais do que se um casal de 100 anos de idade tivesse a primeira criança. Quanto eles amariam essa criança, Deus ama cada um de nós infinitamente mais do que isso. Ou seja, não só que Deus é a essência do bem, mas que o amor que Ele tem pela gente, o vínculo que Ele tem com a gente, é maior do que o próprio vínculo que nós temos com as nossas próprias crianças. Outro detalhe importante é saber, está escrito nos 10 mandamentos, que Deus ele não tem nenhuma aparência física, nenhuma aparência material. Como está escrito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No Gênesis e nos 10 mandamentos está escrito que não tem nenhuma imagem, nenhuma semelhança. Então, a gente vai analisar isso da seguinte maneira. Imagina que você fez uma viagem para um lugar paradisíaco, lugar muito, muito lindo. E você volta dessa viagem, você se encontra com uma menina que ela nasceu cega, ela nunca viu nada, e você vai contar para ela agora tudo que você viu na sua viagem paradisíaca. Então você começa contando para ela que você estava lá numa ilha muito linda, e a água do mar era transparente, você via peixes vermelhos e peixes verdes e peixes azuis, e na cabeça dela, preto mais preto igual a preto, já estou vendo o mar. Preto mais preto igual a preto, já estou vendo que o mar é transparente. Preto mais preto igual a preto, já estou vendo o coqueiro. Preto mais preto igual a preto, já estou vendo as araras azuis em cima do coqueiro. No fim você pergunta para ela, você conseguiu imaginar tudo? Imaginou tudo mesmo? Então uma coisa você sabe, a única coisa verdadeira de tudo que você imaginou é que tudo que você imaginou está errado. Uma vez eu fiz uma prova para meninos de Yeshiva. Era no telhado de Yeshiva de Kfar Chabad. Eu era professor lá em Kfar Chabad. E era no telhado de Yeshiva. Eu pergunto para cada criança de Yeshiva que está lá, eles eram. Pergunto para um, quando você fala chamar Israel, você imagina Deus? Eu falo, claro que eu imagino Deus. Eu falo, então já é um problema. Agora, porque a gente tem uma base de desmaterialização dos conceitos. A gente não pode materializar um conceito espiritual. Se o cara já materializou, ele já imagina Deus, já é um problema. Então eu pergunto para ele, o que você imagina? Você imagina Deus, o que você está imaginando? Aí ele me falou, olha, me disseram que Deus é infinito. Então eu imagino uma coisa comprida que nunca acaba. E que Deus não tem forma, então essa coisa comprida é totalmente disforme. Então ele imagina Deus, de acordo com o que ele aprendeu, que Deus é infinito e Deus não tem forma, então ele imaginou uma coisa compridona, assim, totalmente cinzenta e sem forma e sem nada. Eu falei, idolatria mais comprida do que essa eu nunca vi. Cada estátua tem uma altura, tem uma largura, mas essa aí ela não termina. Deus me lembra, que idolatria é essa? Imagina se os cristãos encontrassem isso, já ia ter em todas as igrejas, essa coisa comprida aí. A outra criança ele me fala, ele imagina, na hora que ele fala chamar Israel, ele imagina uma nuvem, atrás da nuvem uma luz, e de repente da nuvem sai um velhinho com uma bengalinha e ele fala, eu sou Hashem, sou Deus. Eu falo, Deus me livre, esse já olha, cada idolatria é pior do que a outra. Aí, aonde a gente chega no fim, que tem conceitos que a gente tem que materializar e tem conceitos que a gente tem que desmaterializar. Então tem um conceito judaico, esses conceitos espirituais, quando está escrito nos 10 mandamentos e você não viu nenhuma figura, você não viu nenhum desenho, você não viu nenhuma forma, quer dizer que o espiritual ele está acima do material. Quer dizer que a gente não tem como imaginar o espiritual. Como aquela menina cega do nosso exemplo, que para ela, preto mais preto igual a preto, ela já está imaginando o coqueiro. Preto mais preto igual a preto, ela já está vendo a água transparente. Ela não está vendo nada, para ela está tudo preto na cabeça.
E ela só acha que isso é o coqueiro, isso é a água, isso é o peixe. Então a gente também, quando a gente imagina uma coisa espiritual, a gente só acha que isso é Deus, porque o nosso cérebro, quando a gente aprende alguma coisa, o cérebro dá uma imagem para isso, como uma escrita chinesa. Dá uma imagem, armazena ela, e sempre que a gente fala sobre esse assunto, ele puxa essa imagem, ele vincula. Para o cérebro armazenar alguma coisa, ele vincula isso a uma imagem. E ele, na hora que a gente fala sobre essa coisa de novo, ele puxa essa imagem de novo. Na hora que ele puxa essa imagem, a gente tem que detetizar essa imagem. A gente tem que tirar ela, a gente tem que desintegrar ela. A gente tem que falar assim, se na hora que eu penso em Deus, me aparece alguma imagem, me aparece algum esquema, me aparece qualquer coisa que aparecer na hora, eu tenho que liquidar com essa coisa. Eu sei que isso é uma idolatria dentro de mim, quer dizer, na minha cabeça tem uma idolatria. Então você imagina, eu tenho que dar um peteleco nessa idolatria, chutar ela para fora da minha cabeça, tenho que desmaterializar os conceitos. A menina cega, ela tem que falar, olha, realmente não sei o que é um coqueiro, eu acredito que tem um coqueiro, mas eu não sei o que é um coqueiro. Eu acredito que tem água transparente, mas eu não sei o que é água transparente. Eu acredito que tem um peixe dentro d'água, mas não sei o que é um peixe dentro d'água. Eu posso até sentir a água, posso até sentir o coqueiro, mas saber o desenho disso, eu não vou saber porque eu não tenho como enxergar. E eu nunca enxerguei, então não tenho como comparar imagem com imagem. A gente tem que assumir que o limite é nosso, o limite não é do espiritual. Não é que o espiritual não tem... A gente não tem como imaginar o espiritual. De tão acima do material que ele é, a gente não tem como imaginar o espiritual. Esse que é o assunto. Quer dizer, então a gente tem que saber que Deus é a essência do bem. A primeira manifestação divina, ela é por meio de 10 sefirot. Lá está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é imagem e semelhança material, porque não tem comparação material à grandeza do espiritual, mas é uma imagem e semelhança de manifestação. Ou seja, quando começam os 10 sefirot lá no mundo de Atzilut, então existe Chesed, então nós temos Chesed também. Existe uma manifestação divina de Gvurah, então nós temos também a Gvurah. Existe uma manifestação divina de Tiferet, a gente tem a Tiferet também. Mas não está se tratando de coisas materiais, muito longe disso. Então tem conceitos que a gente tem que materializar. Quando a Torá fala sobre o animal kasher, que ele tem que ter o casco pendido e ele tem que ser ruminante, aí você tem que verificar de verdade o que é um animal ruminante. Aí eles te traduzem tradução errada lá, eles falam que o coelho e a lebre são ruminantes. Aí você fala, não, vamos materializar esse conceito, vamos para o Instituto de Zoologia e vamos perguntar lá o que é um animal ruminante. Ah, o camelo é ruminante? É, mas ele não tem casco pendido, então ele não é kasher. Mas coelho e lebre, se você fala que coelho e lebre são ruminantes, e eles ainda são o mesmo animal, pior ainda, que eles não são duas espécies, eles são a mesma, eles se cruzam entre si, têm filho perto. Se você fala que eles são ruminantes, você está dizendo que não sei quantas centenas de espécies eles são ruminantes também. E se você fala que ele é chamado de ruminante porque ele come o que ele faz, o porco também come o que faz, e a Torá fala que o porco não é ruminante. Então, nesse caso, você é obrigado a materializar o conceito. Tem que ir para o Instituto de Zoologia e falar, eu quero ver a foto do animal, eu quero ver a pata do animal, eu quero ver o estômago do animal. Aí a Torá dá um mandamento, quanto mais você materializa esse conceito, melhor. E tem coisas na Torá, quando a Torá fala e você não viu nenhuma aparência, quer dizer que esse conceito, a gente tem um mandamento de desmaterializar esse conceito. Da menina cega, assumir que ela é cega, assumir que ela nunca viu, assumir que tudo que ela imaginar vai estar errado. E que não só, o problema não é que vai estar errado, o problema é que se ela imagina alguma coisa, preto mais preto igual preto, ela está imaginando Deus. E isso é Deus, isso é uma idolatria. Então é proibido imaginar Deus. Se você imaginou Deus, dá um peteleco para fora, tira a idolatria da cabeça. Então o que você tem que se lembrar? Se lembrar que Deus é a essência do bem. E a natureza de que é bom é fazer o bem. E isso que a gente não tem como imaginar Deus, a falta é nossa, o limite é nosso, o limite não é de Deus.
E a tal ponto que quando o povo de Israel teve uma revelação divina no Monte Sinai, que Deus falou no Rio Shamaluquecha, está escrito que todas as almas saíram dos corpos e Deus teve que ressuscitar eles. E quando Deus falou, vocês não vão ter outros deuses, de novo as almas saíram dos corpos. Deus teve que ressuscitar eles de novo. Então quer dizer que a gente não tem a capacidade de ter uma revelação divina a ponto da gente ter a imensa felicidade de saber o que é Deus. Então a gente tem que se lembrar que Deus é a essência do bem. Isso tem que acompanhar a gente a vida inteira, o tempo todo. E se tem uma linguagem dura na Torá, é a mãe boazinha gritando para a filha não se machucar. E não uma mãe cruel, que ela quer que a filha se machuque para a filha aprender e não fazer de novo. Aprender quebrando a cara sozinha e Deus me livre, a consequência disso pode ser uma cara quebrada, uma cicatriz para a vida inteira. Então a linguagem do Tanakh, a linguagem da Torá é uma linguagem autoritária, é um grito de uma mãe para o nosso bem. Não é o cartão de visitas de Deus. Não é que Deus é um berro. Não é que Deus não é o cartão de visita de Deus, é o cartão de visita nosso. É a gente que é o problema, a gente que está próximo ao perigo, a gente que tem que ouvir o berro para que a gente não caia no perigo. E coitado de Deus que ele é obrigado a se relacionar a nós com uma linguagem dessas por causa de nós, não por causa de Deus. Então a gente tem que se lembrar disso o tempo todo, desmaterializar os conceitos, saber que Deus é a essência do bem. Sempre que a gente vincula Deus a alguma figura, a algum pensamento, tirar. O Baal Shem Tov diz que lá em cima, quanto mais alto, mais alegria, mais a presença divina não paira sobre um local de tristeza. Tristeza é tuma, tristeza é o lado impuro. Então a gente tem que estar consciente disso, que quanto mais alegria, mais Deus. Quanto mais bondade, mais Deus. Quer dizer que Deus é a essência do bem, e a gente sabe que quando a gente está cumprindo os mandamentos de Hashem com alegria, a gente está se aproximando de Deus. A gente está subindo de nível. A gente está ficando mais perto de Deus. Então, desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E se puderem, por favor, se inscrever no nosso canal no YouTube, apertar o sininho para notificações. E tudo de bom, muito sucesso para todos.